Boa noite a todos. Hoje, exatamente 26 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos, né? Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. E logo depois, eu pedi para a Tereza. Tereza, vem fazer a nossa prece, querida. E logo depois, a nossa querida Cecília está a postos para fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos começar orando. Então, para iniciar, nós vamos acalmar nossos corações, respirar fundo, imaginar que aqui nós estamos sendo abraçados pela espiritualidade amiga, sob o comando do nosso Mestre Jesus, que nos dá a oportunidade, através do livro Voltei, de termos o maior conhecimento do mundo espiritual e trabalharmos a nossa vivência aqui nessa nossa encarnação. Que com esse nosso estudo possamos ser seres melhores, termos um entendimento melhor sobre o que é realmente a verdadeira vida e possamos trabalhar na seara de Jesus. Permaneçamos então com Jesus, sempre de mãos dadas, para o trabalho no bem. Que assim seja. Querida Cecília, nos conte. No capítulo 15, é todo voltado à chegada de Jacó no templo. Depois de ele passar valorizando demais a necessidade de fazer o bem, ele então foi atendido chegou o dia que ele teria que se preparar para chegar no templo. Para isso, a sua filha Marta e os amigos prepararam um ambiente todo especial. No parque eram crianças com flores, crianças cantando, era todo um ambiente de muita alegria. E Marta fez isso porque a intenção dela é ele se envolver bastante nesse clima, porque depois ele iria começar em outra luta, que deveria esquecer as experiências físicas aqui na Terra, né? E ele ficou com isso até que depois, chegando mais, eles todos tiveram que usar o branco e seguiram até o átrio do templo. Átrio seria, nós que usamos mais o inglês, né? Seria o hall do templo. Então, eles ficaram lá e, para grande surpresa, ele encontrou ali todos os amigos dele, os espíritos que ele tinha trabalhado com eles aqui na Terra, todos iluminados, e ele com muita vergonha, não tinha nenhuma luzinha. Mas mesmo assim, eles depois dessa saudação de amizade, eles continuam subindo até chegar a um ambiente especial, um salão muito bem ornamentado e com músicas também que ele gostava, tudo preparado para ele se harmonizar. Músicas de Rossini, que ele tanto gostava. Aí começou a bater nele a saudade da família, dos filhos, a necessidade de abraçar aqueles filhos queridos, aquela família. E ele estava muito, muito triste quando começou também a recordar a sua mãe, as palavras dela, no momento que se despedia dele, da sua vinda da Europa para o Brasil. E tudo isso fez com que ele ficasse em lágrimas, né? E ele, com todas essas lágrimas, ele não viu que tinham centenas de espíritos iluminados de uma forma totalmente diferente. Ele, como ele estava, não dava para ele perceber.
E essas pessoas, esses irmãos iluminados diferentes, foram depois explicados a sua diferença por Andrade, que diz que eles eram encarregados de fornecer fluidos para materialização de ordem sublime. Muito bem, querida Cecília. Muito bem. Então, hoje nós vamos iniciar a nova família de serviço. Confere? Então, agora ele vai se sentir em casa. Vamos lá ver o que é que vai nos trazer essa nova família de serviço. Possivelmente com o objetivo de arrebatar-me a extrema emotividade em que me envolvera, que a nossa querida Cecília acabou de trazer, o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto. Apresentou-me algumas dezenas de companheiros, tão obscuros quanto eu mesmo, e explicou. Olha, ele encontrou os pares, né? Agora ele está feliz, né? Puxa vida, eu achei que só tinha gente iluminada aqui, né? Só eu ali sem luzinha. Agora ele encontrou os pares dele, ou seja, a gente se encontra no mundo espiritual, né? Vamos ver aqui quem são. Agora é assim, né? O adjetivo é tão obscuros quanto eu mesmo explicou. Pois é, todo mundo sem luzinha, né? É para acabar. E aí falou o nosso irmão Andrade: aqui, Jacó, se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Ou seja, ele encontrou os trabalhadores da instituição espírita lá no mundo espiritual. Todo mundo sem luz. Vão vendo. Vão vendo, né? E por que sem luz? Por que sem luz? É isso que a gente tem que ter muito cuidado com esses trabalhos mecânicos. Não é o fato de eu vir fazer caridade. Ontem nós estávamos estudando isso. Quando você está fazendo um trabalho que ele não é mais um sacrifício para ti, já deixou de funcionar. Tu tem que procurar coisas que para ti é um sacrifício. Entende? Porque sinônimo de evolução é sacrifício. Então é um pouco mais. E o outro ponto que a gente também tem que entender é que eu não posso fazer o trabalho achando que o trabalho é que me proporciona a caridade. Não, é o ser humano que eu estou servindo, que é o instrumento para desenvolver em mim um amor. Então, se eu faço as coisas mecânicas e venho para a instituição espírita pegar presença, achando que está aqui, não está. Então, a gente perde muita oportunidade de despertar o amor. E a única forma de despertar o amor é quando eu cuido do outro. E às vezes a gente vem para a instituição espírita, faz trabalhos belíssimos, mas não faz a mudança principal, que é aonde? Ninho doméstico. E quando a gente fala em ninho doméstico, nós estamos falando em família. Eu sempre vou estar batendo e bato sempre nessa tecla em qualquer lugar. É família, não é estar morando junto. É família. Ninho doméstico é família, pode estar onde estiver. Então, quando eu aprendo a lidar com eles, a luz começou a se acender dentro de mim. E eu vou para o centro espírita olhar para as pessoas. Por isso que espírita briga. Gente, a gente está num trabalho cristão e a gente está brigando um com o outro. A gente persegue o outro trabalhador espírita. A gente briga. Quando o trabalhador espírita está brigando um com o outro, ele tem que voltar lá para o evangelho e ficar lá. Que ainda não aprendeu o básico. Ficar lá estudando evangelho. Porque toda a filosofia espírita não está servindo. Então tem que voltar para o evangelho para entender. Trabalhador espírita brigando entre si. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. A caridade, uns para com os outros. Uns para com os outros. Tolerância, resignação é a caridade moral. E é a caridade moral que é a maior de todas.
Não esqueçam disso. Caridade moral é a maior de todas, que exige de nós paciência, tolerância, resignação, indulgência. Ontem falei e hoje repito, no estudo do missionário ontem. Se você tem uma pessoa difícil, que convive contigo, eu não estou falando aqui de uma pessoa que te agride fisicamente. E essa pessoa, marida, seja lá o que for, calar é anuir com crime. Isso não é caridade. Isso é desrespeito com você, o ser humano. Não permita ninguém lhe agredir fisicamente, muito menos moralmente. Porque se agredir a primeira vez, vai agredir o resto da vida. Então, para eu ter respeito, eu preciso dar respeito. Então, eu não estou falando disso. Para mim não é caridade, isso é anuir com crime. Isso é subserviência e falta de auto-amor. Mas eu estou falando dessa dificuldade, porque não existe ex-mãe, ex-pai, ex-filho, ex-irmão. Isso não existe. Isso é para sempre. Que Deus une, o homem não separa. Então, essas pessoas, e algumas vezes no dia a dia, ali no ambiente profissional, o outro é o nosso cliente. Então, se eu preciso exercitar a tolerância, se eu preciso mostrar a tolerância, eu preciso de um cliente. Um cliente que exija de mim a tolerância, a resignação, a paciência, o perdão. Então, quando eu começo a olhar para o outro como um cliente, porque eu vou estar ganhando com isso, eu vou estar me aperfeiçoando se eu souber aproveitar. Se não houver essas pessoas, eu não tenho como exercitar. Não tenho. Eu preciso, por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações. É isso que a gente tem que entender. Então, quando se aproximar um cliente desse no nosso dia a dia, que nós saibamos aproveitar para a gente tirar um 10. A gente ainda se enrola com o trânsito. Espírita discutindo no trânsito, espiritado. Então, se a gente ainda não consegue o básico do básico, gente, a gente tá ruim, viu? É sério, a gente tá ruim ainda. Tá ruim, o negócio tá ruim. A gente não fez ainda os movimentos básicos de mudança. Vai ouvir o EOS dentro do carro. Não vai estar discutindo com outro, ouvindo besteira, matou um, matou dois, matou três, aquele rádio de 6 horas da manhã. Liga no EOS. Vai ouvir algo bom, né? Para higienizar a tua mente. Então, essa é a condição dos trabalhadores que trabalharam ali ombreando com o senhor Frederico Figner. Todos obscuros. Então, aqui Jacó se alinha os cooperadores do seu trabalho edificante, o trabalho é edificante, que prosseguirá mais ativo, vai continuar no mundo espiritual. Choveram abraços de alegria e camaradagem. Reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Surgiu a conversação jubilosa, né? Alegre, mas discreta, né? Discreta é. Aprendam, tá, gente? Discreta. Né? Olha, gente, já viu, eu tô fazendo a prece aqui, tá? Eu só ouço as gaitadas lá fora. Eu digo, Senhor, tem piedade, Senhor. Discreta, discrição. Né? Alegre, mas ali. Tão chique, né? E reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim. Subiu a conversação, então, jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários, né? Olha lá, porque lembra que ele era dialogador. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio de Janeiro. Diversos médios do meu conhecimento aí apareciam. Olha os médios, tudo obscuro também. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Estamos sem luz, não tem o que fazer, não dá para reclamar. Então, vamos ter esperança no futuro, que nós possamos melhorar. Agora, olha só a dor deles. Lastimavam, todos lastimavam,
qual ocorria a ele mesmo, senhor Frederico, não haverem aproveitado as horas no corpo físico, não aproveitou. É isso que a gente bate todo dia a gente está nos estudos, que tem gente que está comigo quase todo dia, né? Todos os dias, é esse tipo de batida que a gente diz. Então, para nós espíritas, quando a gente desencarna, a dor é muito maior. Por quê? Porque a doutrina espírita, é a única religião que nos dá muito subsídio. Ela nos fala do mundo espiritual, ela nos diz detalhes do mundo espiritual. Ela explica o porquê que nós estamos encarnados. Ela explica por que eu tenho um filho capeta, por que eu tenho uma irmã difícil, por que eu tenho uma mãe, um pai que eu não consigo, por que eu sou difícil. Porque a gente sempre acha que é o outro que é difícil, mas às vezes o cão é nós. Nós que somos difíceis de conviver. Como é que a gente faz essa autoavaliação? Como é que a gente faz essa autoavaliação? É só você dizer, todo mundo está errado e só eu estou certo. Todo mundo está errado e eu estou certo. Todo mundo da minha família é difícil e só eu sou a certa. Tenha certeza, todo mundo está certo, você é que está errado. Entende isso? Então, nós sabemos que nós reencarnamos na família que nós precisamos amar. Nós sabemos que as doenças, as enfermidades físicas que nascem conosco é um processo expiatório. Nós sabemos que tudo está programado para o meu progresso espiritual, para a minha evolução. Tudo isso é material pedagógico, são clientes, tudo isso. Então, eu sabendo de tudo isso, aí eu vou para o mundo espiritual e olho. Ai, menino, não é que era verdade mesmo? Quer dizer que tudo aquilo que a gente estudava era verdade. E eu não levei a sério. A gente não leva a sério o espiritismo. A gente não leva. A gente brinca de ser espírita. Se tivéssemos usado, então ele diz assim, ó, eles lamentam, né, a eficiência desejada. Poderíamos ter, ele diz, lastimavam todos, qual ocorria a mim mesmo, não haver aproveitado as horas no corpo físico, dentro da eficiência desejável. E qual é o limite? O meu limite é igual ao limite da Valquíria? Igual ao do Abner? É? E quem é a pessoa que sabe do limite? Então, o esforço, ele é individual. Então, de repente, para uma pessoa, manter-se acordado é um esforço. Para outra, não é. Para uma pessoa, é um esforço falar menos. Para outro, não é. Para um esforço é lavar louça. Para outro, não é. Então, cada um de nós temos as nossas mazelas a serem resolvidas. E eu devo fazer o esforço. Então, diz o Espírito de verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, primeiro, pela sua transformação moral. Então, se nós temos 20, 25 anos de espiritismo, estamos repetindo as mesmas atitudes, não teve transformação moral, logo eu não sou um verdadeiro espírita, eu sou um falso espírita. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Eu não posso ser hoje igualzinho ao que eu fui há um ano atrás. Pela sua transformação moral, e aí o segundo ponto, e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, há uma transformação e um esforço constante para domar as suas más inclinações, que nós sabemos quais são. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos. Poderíamos? Se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto
com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. A gente vem para cá, a gente quer o consolo, né? Gente, a gente não sai, diz Emmanuel, nós não saímos da fila de pedinte. Aquela multidão que ia atrás do nosso Senhor era para pedir. E até hoje é assim. A gente busca Jesus para pedir, para barganhar. Né? A gente não nos coloca, Senhor, está cheio de mazela, mas deixa, eu quero é trabalhar, eu quero é cuidar, eu quero me aperfeiçoar no processo de servir. Então a gente não oferece as mãos para o trabalho, a gente está sempre, a grande maioria, a massa, até hoje, eu falo de todas as religiões, buscam o nosso Senhor, buscam a religião com o único propósito de se beneficiar materialmente. Então a gente precisa crescer e amadurecer. Então, sair da fila do pedinte, é isso que ele está dizendo aqui, olha. Se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos o conforto, né? Eu sempre busco o conforto, mas ao invés de eu saísse disso, começasse a aplicar verdadeiramente, com a mesma intensidade, no campo do ensinamento. Então, gente, é luta diária. A gente, quando a gente não tem muito, a gente acha que a gente precisa montar um orfanato, né? Que a gente precisa construir isso, construir aquilo. Mundo íntimo. Porque é impossível nós libertarmos dessas algemas e não espalhar perfume com as pessoas que estão em torno de nós. É impossível. Um bom ser humano faz bem aonde quer que esteja. Um bom ser humano, aonde tem treva, ele leva a luz. Em qualquer lugar que ele possa estar. E é isso que Jesus quer. É isso, só isso que a gente precisa. Se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos o conforto. Enfermos em cujo tratamento cooperara, através de passes, enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam o júbilo com que aguardavam a possibilidade de auxiliar os entes queridos, ainda presos aos círculos terrestres. Então, os nossos amores, quando voltam à pátria espiritual, assim que eles se estruturam, que estão bem, eles podem nos ajudar. Eles podem nos ajudar. Nos ajudam muitas vezes. E como ajudam? Dentro do meu ser vibravam incentivos novos. Ai, que bom, não é só eu que estou escurinho, tem um monte de gente escurinha junto comigo, né? Dentro de meu ser vibravam incentivos novos. Não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço, mas reaprenderia as lições e, se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil, poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes. Certo velhinho, que se afirmava assistente de meus trabalhos em Botafogo, informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces. A maioria fora trazida de múltiplos lugares, depois de longas tarefas e provas de reajustamento, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Ei, gente, a gente vai se encontrar de novo. Aí vamos cantar, começar de novo. Olha que legal, né? Porque parece assim um acaso. Por que vocês sentem afinidade com o jeito da tia, né? Por que será? Por que a gente está aqui junto? Será que isso é um mero acaso? Né? São reencontros, são ligações, mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, e temos assim a alegria de poder nos encontrar no mundo espiritual e darmos continuidade ao trabalho que nós iniciamos, não é verdade? Coisa linda, né?
Vamos ver, ele diz, a maioria fora trazida. Então ele diz, a fim de juntos recomeçarmos o trabalho. Elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando ao lado de Marta por mais tempo. E que, no instante oportuno, mobilizaria o grupo na assistência fraterna a que me dedicara nos últimos anos da experiência carnal, para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades. Olha, então assim que ele se recuperar, retoma trabalho de novo. É muito legal isso, porque tem muito trabalho no mundo espiritual. Se aqui tem, no mundo espiritual tem muito mais, né? Então, imagina quando a gente está bem velhinho, que a gente desencarna, que a gente já está sem as forças físicas, limitado, às vezes doente. Diz os espíritos na obra Céu e Inferno, a primeira alegria que eles sentem é de se sentirem jovens, né? A volta da força. Por quê? Porque deixou o corpo é que estava pesado. A condição espiritual super jovem, atento, ligado, querendo fazer tudo, mas o corpo não permite. E aí, quando retoma a parte espiritual, a primeira coisa, eles dizem a sensação de rejuvenescer. Que eu poderia, então, continuar repousando, né? Abracei os companheiros, um a um, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim eu própria que seria colaborador deles, porque todos, é como se ele fosse o coordenador, o presidente, o dirigente, e essa turma trabalhou com ele, e ele conduzindo, ele era o líder. E agora no mundo espiritual, está todo mundo no mesmo, né? Todo mundo no escurinho, né? Então aqui todos nós somos colaboradores. E eu digo, por exemplo, a equipe da EOS, eu digo, você está servindo a quem? Vai prestar conta com quem? É entre tu e ele. Como eu também falo. Eu não vou prestar conta para A, B, C ou D. O trabalho que eu faço, que nós fazemos, eu vou prestar conta com quem? Tu já pensou a responsabilidade? Né? Então é isso, quando a gente tem essa consciência, que a gente não está trabalhando para A, B, C ou D, ou para a instituição, ou para ele. Não, a gente está trabalhando por Cristo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Extremamente comovido, eu expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim eu própria que seria colaborador deles. Me fez lembrar quando Áquila e Prisca, na obra Paulo Estevam, eles foram presos e destruíram a casa deles. Quando Paulo chegou, acompanhado de João Evangelista, Paulo ficou arrasado de ver que destruíram a casinha dos dois e que prenderam. Então Paulo disse, puxa vida, é culpa minha. É culpa minha eles estarem passando por isso. Aí João Evangelista disse, culpa sua? Eles acaso estão te servindo? Eles estão servindo ao Cristo. E foi pelo Cristo que eles estão dando testemunho. Nossa, o Paulo chega a sentir um alívio. Mas olha como nós somos, né? Então, muitas vezes a gente está envolvido, a gente acha que o trabalho é nosso. Isso é muito comum no movimento espírita, principalmente nas casas espíritas pequenas, que o presidente acha que é o dono da casa. Tem muito isso. Porque comprou o espaço, que comprou e quer fazer do jeito do presidente. Esquecendo que quem coordena é o Cristo. Então, como é que o Cristo quer? Não é como eu quero. Como é que o Cristo quer? A casa é dele e vamos fazer do jeito que ele quer. Não é isso? E eu falo isso, eu estou com 32 anos de espiritismo, eu já rodei muitas instituições. Isso é muito comum. As pessoas querem se apropriar da instituição. E sofrem quando é tirada do posto. E não quer mais servir a causa. E é com Cristo, gente.
é com Cristo. Para finalizar, seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus. É isso que todos nós temos que entender e sempre colocar isso. Quando eu falto à atividade, eu estou deixando de ser fiel e responsável ao compromisso que eu assumi. Eu estou faltando com Cristo. É isso que a gente tem que enfiar na cabeça. Então é por isso que a gente vê muitos trabalhadores descomprometidos. Vem quando dá. Não coloca em primeiro lugar também, né? Então a gente tem a nossa atividade profissional ao decorrer do dia. O espiritismo nós não comercializamos o espiritismo, nós somos voluntários, então a gente tem o nosso trabalho profissional. E à noite a gente se direciona à instituição espírita. Então a gente pega do período do repouso ou do lazer. A gente sacrifica isso para estar na casa espírita. Daí o mérito, porque tem o sacrifício. Eu estou sacrificando o repouso, eu estou sacrificando o lazer para estar no trabalho que Jesus nos convidou. Foi bom, gente? Então, nós finalizamos mais um item. Alguma pergunta, alguma colocação, meus irmãos? Não? Tudo ok? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando você está fazendo um trabalho que ele não é mais um sacrifício para ti, já deixou de funcionar. Tu tem que procurar coisas que para ti é um sacrifício. Porque sinônimo de evolução é sacrifício. É que eu não posso fazer o trabalho achando que o trabalho é que me proporciona a caridade. Não, é o ser humano que eu estou servindo, que é o instrumento para desenvolver em mim um amor. Então, se eu faço as coisas mecânicas e venho para a instituição espírita pegar presença, achando que está aqui, não está. E às vezes a gente vem para a instituição espírita, faz trabalhos belíssimos, mas não faz a mudança principal, que é aonde? Ninho doméstico. Não permita ninguém lhe agredir fisicamente, muito menos moralmente. Porque se agredir a primeira vez, vai agredir o resto da vida. Então, para eu ter respeito, eu preciso dar respeito. Que Deus une, o homem não separa. Então, essas pessoas, e algumas vezes no dia a dia, ali no ambiente profissional, o outro é o nosso cliente. Um cliente que exija de mim a tolerância, a resignação, a paciência, o perdão. Então, quando eu começo a olhar para o outro como um cliente, porque eu vou estar ganhando com isso, eu vou estar me aperfeiçoando se eu souber aproveitar. Se não houver essas pessoas, eu não tenho como exercitar. Não tenho.
Eu preciso, por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações. É isso que a gente tem que entender. Quando se aproximar um cliente desse no nosso dia a dia, que nós saibamos aproveitar para a gente tirar um 10. Um bom ser humano, aonde tem treva, ele leva a luz. Em qualquer lugar que ele possa estar. E é isso que Jesus quer. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, aos amigos espirituais aqui presentes, por nos inspirar e nos conduzir. Temos aprendido muito, Senhor, com o nosso irmão Jacó. Identificamos muitas vezes nós mesmos, mas não é necessário e nenhuma regra que a história venha se repetir com cada um de nós. Basta, a partir de hoje, nós despertarmos a consciência e decidirmos fazer diferente. Muito obrigada, amor de nossa vida. Graças de Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.